Mais uma vez nos encontramos aqui no canal Melhor de Mim, nesse momento de evangelização. Mas eu quero falar com você. Você está gostando do programa? Você está curtindo as mensagens? Então ative o sininho, comunique o programa a outras pessoas, até para você receber em primeiro lugar as mensagens. Fale do programa para as pessoas que você conhece. Nos ajude, porque o objetivo do nosso programa é evangelizar, levar a palavra de Deus para quem precisa dela. E você se torna missionário, missionária, nos ajudando, divulgando o programa. Tá ok? Nós contamos com você. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós queremos conversar sobre algo muito, muito importante na vida de um cristão, que é a vida de oração. O que é rezar? Rezar é estar na presença de Deus, em sintonia com Deus. Rezar é nos colocar na presença do nosso Criador, é ter com Ele um diálogo, é conversar com Deus, como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, como disse Santa Teresa de Ávila. A oração é o nosso objetivo, enquanto pessoas batizadas, de chegarmos junto a Deus na forma mais espontânea que nós podemos. Existem dois tipos de oração. Existe a oração vocal, não é? E existe a oração que é a oração mental, que Santa Teresa d'Ávila explica. A oração vocal é o Pai Nosso, a Ave Maria, é o Credo, não é? São as orações de novena, são as orações de ladainha, o próprio texto, o rosário, o texto das Santas Chagas, o texto da Misericórdia. Essa é a oração vocal, não é? Quando eu faço uma oração com a voz, quando eu rezo com a voz. O segundo tipo de oração é a oração mental. Aí exige que a alma entre no processo de intimidade com Deus para que nada atrapalhe o fluxo contínuo de comunicação. A oração é estar na presença de Deus, mas não se esqueça, a oração nunca é uma iniciativa só nossa. Primeiro Deus nos chamou para estarmos em sua presença. É sempre Deus que nos chama para o diálogo. É sempre Deus que puxa a conversa conosco. Santa Teresa d'Ávila vai dizer nas suas obras que Deus deseja muito se comunicar conosco e o meio privilegiado é a oração. Tem muitas pessoas que pensam que a oração é a repetição de fórmulas, que a oração é o acompanhamento em livretos. Importante, a igreja os aprova, mas quando nós falamos em oração, nós estamos falando em todo o ser que reza, em toda a pessoa que está na presença de Deus. E quando eu vou à presença de Deus, eu vou como eu sou e como eu estou. Eu não improviso comportamentos, eu vou como eu estou e como eu sou. Vamos supor que me tenha acontecido algo desfavorável. Então eu vou a Deus, e eu chego a Deus, partilho com Deus aquilo que me feriu, aquilo que me paralisou, aquilo que me atingiu. Eu não preciso chegar na oração, eu te adoro, eu te glorifico, tu és o meu Deus, em ti confio. Bem, mas a oração é sinceridade de propósito. Eu estou preocupado com algo, eu tenho que dividir essa preocupação com meu Deus. Eu preciso resolver algo grave, eu estou indo à pessoa certa, à pessoa divina certa, aquele que tudo pode resolver. Na oração, eu falo menos dos outros e muito mais de mim, porque é um encontro interpessoal com Deus. Irmão Emanuel, quando é que eu vou para a oração e eu falo dos outros? Quando na oração eu acuso pessoas. Quando na oração eu peço a Deus para desterrar pessoas da minha vida. Quando na oração eu peço que a justiça divina possa vir punir alguém. Quando eu falo mal de alguém na oração. Quando eu detono com a reputação de alguém diante de Deus, aquele que disse, não é? Não julgueis e não sereis julgado. Na oração de intercessão, que é outra coisa, eu vou pedir por alguém. Deus não escuta orações pedindo justiça contra o próximo, porque só quem pode fazer justiça é Ele. Deus não aceita orações que pedem a condenação das pessoas. Deus não ouve orações de egoísmo. Eu quero para mim, eu peço para mim, eu desejo para mim. Esse intercâmbio da oração é justamente a comunhão que eu vou criando com Deus de louvor, né? Imagina você encontra uma pessoa e mal encontra você já diz, me empreste 100 reais. Assim é a oração, quando eu já começo pedindo. Eu começo louvando, agradecendo, reconhecendo,
celebrando o momento que eu estou com Deus. Depois vem um momento de pedido de graça, de intercessão pelos outros. Mas nunca se esqueça, a oração é inter-relação. É uma comunhão com o meu Deus, que me assiste, me vê, me conhece por dentro e por fora, sabe inclusive as intenções da minha oração. Você já pensou nisso? Deus sabe as intenções da sua oração. E que intenções são essas? Só o seu coração conhece quando está com Deus. Então, posso rezar de joelhos? Alcança mais graças? Posso rezar de pé? Posso rezar de joelhos em cima do caroço de milho? A oração você pode rezar de toda e qualquer forma. Acontece que a oração de joelhos é reverência, é louvor, é recado. O único obstáculo são as pessoas que, devido a problemas de saúde, não devem rezar de joelhos. Mas quando eu estou de joelho diante do Senhor, não é? Eu estou recebendo uma graça sobrenatural, porque eu o estou louvando, eu estou o glorificando ali em sua presença. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a oração é o oxigênio da alma. Nesse tempo de pandemia, quanta preocupação com a escassez de oxigênio. Pois bem, o oxigênio da alma é a oração. Quem reza vive, quem não reza está a ponto de morrer. Pense nisso, faça essa reflexão na sua vida. Que Deus possa lhe abençoar. Que o Senhor derrame sobre você as graças necessárias. Eu peço que, pelo poderoso nome de Jesus, pela intercessão da Virgem de Fátima e de Santa Teresinha do Menino Jesus, que você receba de Deus as graças que mais está precisando, visíveis e invisíveis, corporais e incorporais. Eu peço a Deus que lhe abençoe agora, onde quer que você esteja. Você pode me ajudar colocando a mão no seu coração. E que o Senhor lhe abençoe na providência dele, no poder que ele tem para fazer isso acontecer. Por isso que na oração das quintas-feiras, do nosso texto das batalhas vencidas, nós falamos e rezamos, né? Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Por isso que Deus lhe abençoe. Derrame graças a Flux. Faça você experimentar o poder e a graça dele, onde quer que você esteja. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Deixe sua curtida. Curta, compartilhe para quem está precisando ouvir a palavra de Deus.